Nesta aula você vai aprender como praticar o seu speaking com independência e confiança também. Primeiro de tudo, sempre que surgir aquela dúvida em como pronunciar alguma palavra em específico, eu recomendo que você use uma dessas ferramentas que eu vou te mostrar. E ó, eu vou mencionar alguns nomes nesta aula, vou te mostrar ferramentas, sites, mas fique tranquilo, don't worry, porque todos os nomes, todos os sites que eu te mostrar aqui, tudo que eu mencionar para você vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, ferramentas que você pode usar, tudo que eu vou te mostrar aqui é gratuito, para checar a pronúncia de alguma palavra. Primeiro você pode usar o Youglish, eu coloquei o exemplo, a palavra water, ele tem todos os sotaques principais aqui, né? O australiano, o britânico e o americano, você pode deixar selecionado aqui all, todos, que dele vai te mostrar vídeos que contêm a palavra water, ele pega esses vídeos do YouTube, tá? Eu vou tirar o áudio aqui para não coincidir com a minha voz, mas depois você pode checar com mais calma na sua casa. Olha só quantos vídeos que ele encontrou. Mais de 300 mil vídeos com a palavra water lá do YouTube. Em todos esses sotaques aqui, o americano, o britânico e o australiano, tá? Para você ouvir a palavra water sendo usada, sendo falada, sendo pronunciada em contextos diferentes. E conforme você vai, né, você consegue acompanhar aqui, ó, tá? A transcrição, ele vai mostrando para você qual a palavra que ele tá, ele vai destacando em amarelo, né? Qual palavra ele está falando. E aí aqui, ó, você consegue ir para o vídeo seguinte e assim sucessivamente, ok? Uma outra opção é o wordreference.com. Eu vou colocar exemplo a palavra water mesmo, porque fica mais fácil, né? Você, além de conseguir ver as traduções, os usos da palavra por meio de contextos, você consegue ouvir a pronúncia clicando aqui, tá? Em listen. E você consegue escolher os sotaques também, tá? Escocês, irlandês, jamaicano, mas aqui a gente vai focar nos dois principais, que são o americano padrão e o britânico padrão, alright? Tem também o Cambridge Dictionary, que é inglês, mas você ainda assim, mesmo que esteja no iniciante, você pode usar para checar a pronúncia, tá? Quando você clica aqui, ó, no speaker, né, que é o alto-falante, UK é o inglês britânico e o US é o inglês americano. Você clicando ali, você vai conseguir ouvir a pronúncia no seu computador ou até mesmo no seu celular, tá? Inclusive, algumas dessas ferramentas, se não todas ou quase todas, você também encontra aplicativo gratuito para baixar no seu celular. E você só precisa procurar lá para saber se está disponível, tá? Porque geralmente eu uso no próprio site da internet mesmo, tá? Tanto no celular quanto no meu computador. Tem também o Oxford, que você pode usar, é inglês, mas de novo, mesmo que você esteja no iniciante, você pode usar para checar a pronúncia. Só colocar o cursor aqui, ó, você já vai conseguir ouvir o inglês britânico, BRE, sempre que você ouvir BRE, é inglês britânico, e AME ou NAME de North American English, ou American English, que é o inglês americano. Você clicando ali, você consegue ouvir. Lembra, quando for checar a pronúncia, nós temos um lema: ouviu, repetiu. Sempre ouviu, repetiu. Tem também o dicionário Reversal. Você vai colocar a palavra water ali, por exemplo, tá? Ou qualquer outra palavra, tá? E aí você vai conseguir ouvir a pronúncia aqui também, ó, do inglês americano, britânico, só você clicar e ouvir, você também consegue ver essa palavra sendo empregada em contextos diferentes, você consegue ver alguns exemplos de contextos ali, né, significados principais, tá? E aqui, olha só que interessante, para os contextos que ele vai te dar em inglês, você consegue ouvir a pronúncia da frase, é muito interessante. E lembra, sempre que você ouvir, você vai repetir. É interessante aqui, nesse Reversal, você criar o seu login, tá? É gratuito para que você consiga usar esse dicionário melhor, ó. Registre-se para ver mais exemplos, é fácil e grátis, tá? É bem tranquilo aqui, assim você consegue fazer um uso melhor desse dicionário. Uma outra ferramenta é o How They Say. Você coloca a palavra ali que você quer, né? Dá o Enter, ele vai te mostrar áudios, tá bom? Para você ouvir o water, water bottle, ele vai te falar ali a pronúncia, vai te dar outras opções com water também, expressões, enfim, para você ouvir e, claro, repetir. Tá joia? Ok. Além disso, é interessante
é você saber algumas formas de praticar o seu speaking com independência e com confiança também, tá? Então, eu vou te falar aqui várias formas e vou apresentando outras ferramentas no meio do caminho. É, você primeiro pode usar músicas a seu favor. Então, você pode cantar em voz alta usando o YouTube ou Lyrics Training. Eu te ensino como fazer isso na aula específica aqui nesse módulo, como praticar o seu inglês com músicas, tá? Você também pode escolher uma pergunta neste site aqui, ó. Ele tem várias perguntas, tá? Vários tópicos, ó, sobre diversos assuntos. E você pode selecionar o assunto que você quer. Ele vai te mostrar as perguntas desse respectivo assunto. Por exemplo, aqui, news. Ó, olha quantas ideias de perguntas que ele mostra. E aí você pode se fazer essas perguntas, tá? Você pode gravar áudio, você pode falar na frente do espelho. Enfim, é bem interessante, tá? Ele tem umas perguntas bem interessantes e perguntas bem pertinentes a cada um dos assuntos que você escolher. Lembrando que todos os links vão estar aqui embaixo, tá joia? Outra coisa também que você pode fazer é usar um aplicativo para conversar com estrangeiros. Tem o Hello Talk, o Tandem, o SpeakPic, o Langby, vou colocar os nomes deles também aqui embaixo, ok? E tem também um site, vou te mostrar aqui brevemente, que é o Free for Talk. Você tem comunidades para praticar inglês, você tem pessoas de vários lugares do mundo aqui, tá? E aí você pode se registrar, né? É gratuito, e aí você pode conversar com pessoas de diversos lugares do mundo, ok? Também recomendo que você coloque a inteligência artificial do seu celular, né? Ou seja, as configurações do seu celular, mude ali para o inglês e você pode praticar. Por exemplo, vira e mexe, eu faço alguma pergunta para a Siri, né? Eu peço para ela como que está o tempo, qual que é a temperatura lá fora, peço para ela desativar algum alarme, ativar algum alarme, enfim. Então, você pode ir praticando dessa forma, ok? Você também pode desligar o áudio de uma cena de um filme, por exemplo, ou de uma série que você estiver assistindo, e aí você pode ler a legenda em voz alta, fingindo ser o personagem. Inclusive, eu te ensino mais na aula aqui sobre técnica para você aprender inglês com filmes ou seriados, tá? Você também pode praticar diálogos úteis do dia a dia. Por exemplo, pedindo comida no restaurante, respondendo perguntas em uma entrevista de emprego. É realmente usar a sua criatividade também, tá? Isso conta muito no seu processo de aprendizado do inglês. Você também pode aprender piadas em inglês. Eu vou deixar para você 3 exemplos, 3 sites aqui embaixo, tá? Um deles tem piadas consideradas fáceis, e o outro tem piadas consideradas de nível médio e outras de nível hard, tá bom? É também interessante para você praticar o speaking, gravar diariamente áudio contando sobre o seu dia. Então você pode criar um grupo no WhatsApp com você mesmo, né? E aí você pode gravar áudios e depois se ouvir. Quando a gente ouve a nossa própria voz, a gente tende a ficar mais críticos, né? Isso também vai te ajudar na questão da pronúncia, você vai conseguir identificar onde precisa melhorar, tá? Você também pode colocar frases que está aprendendo espalhadas pela casa. E sempre você pode lê-las em voz alta quando se deparar com elas, tá? Uma outra coisa interessante que você pode fazer, olha só quantas técnicas aqui que eu tô te dando. Então, você pode escolher as que você mais gostar, que você mais se interessar, que mais se identificar de acordo com o seu perfil e colocá-las em ação, tá? O importante é colocar em ação. Ideia é o que não falta aqui nessa aula. Vai anotando tudo, tá bom? Você pode abrir o Google Imagens e procurar por imagens de lugares e coisas que você conhece. E aí você pode descrever em voz alta o que você vê nessas imagens, tá? Você pode também conversar consigo mesmo durante o seu banho, sobre o seu dia, o que você fez, o que você vai fazer no dia seguinte, por exemplo, tá? Como você está se sentindo. Outra coisa que você pode fazer para praticar o seu speaking é o seguinte: quando você estiver vestindo a sua roupa, diga os nomes das peças das roupas que você está vestindo. Por exemplo, Today I'm wearing a dress and sandals, ok? Quando você estiver andando na rua, fale consigo mesmo, descreva o que você vê na sua frente, as pessoas, o trânsito. Fale com o seu animal de estimação em inglês aqui e vou te contar um segredo. Eu tenho as minhas cachorrinhas e eu sempre falo com elas em inglês. Eu não sei te explicar, mas eu tenho a impressão, e na verdade com qualquer animal que eu vejo na minha frente, eu falo com esse animal em inglês. Eu sinto que eu consigo me conectar mais com os animais quando eu começo a falar com eles em inglês. Você acredita?
Engraçado, né? Mas é essa impressão que dá. E dá muito certo, dá muito certo. Quando você estiver dirigindo, uma outra coisa que você também pode fazer é ouvir músicas em inglês e cantar, tá bom? Eu vou colocar também aqui embaixo, eh, algumas ferramentas adicionais que eu vou te mostrar na sequência. E lembre-se sempre que ser fluente em inglês não é sobre falar rápido, tá? Mas sim sobre falar com naturalidade na sua própria velocidade. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, tendem a falar um pouco mais rápido, porque é a velocidade natural delas, tá? Outras, por sua vez, tendem a falar mais devagar. O que importa é que você respeite a sua velocidade natural de fala, ok? Vamos a alguns outros exemplos aqui. Eu vou te ensinar uma outra técnica muito poderosa, que é o shadowing ou imitation technique para você praticar o seu speaking. Muita atenção aqui. E você pode fazer o que eu vou te ensinar com qualquer um destes sites, tá? Eu vou pincelá-los aqui rapidão, tá? E vou te exemplificar usando esse site aqui. Mas olha só, esse aqui é o News in Levels, você tem o World News for Students of English, então você tem várias notícias aqui para aprendizes de inglês e você consegue escolher o nível. Nível 1, Level 1, seria mais básico, mais tranquilo, mais fácil. Level 2 seria intermediário, Level 3 já um pouco mais para Upper Intermediate, Advanced, já um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais hard, tá? Nesse mesmo esquema, você tem o Breaking News. Deixa eu fechar esse pop-up ad. Ó, esse é um ponto negativo. Infelizmente, quando a gente usa esses sites excelentes gratuitos, eles precisam ter uma fonte de renda. E aí tem muito desses pop-up ads, tá bom? Esse Breaking News aqui, esse Breaking News é mais britânico, tá bom? Mas ele tem essa mesma pegada do News in Levels, tá? O News in Levels é americano, alright? Alright. Além desse site, você também tem esse aqui, que tem várias histórias. Quando eu digo várias, é porque é muitas histórias, tá? Cada link desse que você clicar, você vai encontrar histórias, tá? Desde para iniciantes, beginners, até ali próximo do intermediário, tá? Então, aqui, ó, do tópico 1 até o tópico 10, você vai encontrar várias historinhas com áudio, tá? Então, o sharing que eu vou te ensinar agora como fazer, é importante que você tenha um texto com a transcrição e o áudio. Inclusive, você pode fazer isso também com filmes, tá? Ó, tá vendo aqui a historinha? E aí você pode acompanhá-la aqui no áudio, que você pode ouvir. E ainda você pode fazer o download, para depois ouvir o áudio quando você não tiver acesso à internet, enfim, tá? Então, esses 3 sites são exemplos, são sites gratuitos, são exemplos que você pode usar para fazer o que eu vou te ensinar aqui agora, tá? Jess, eu tenho um texto, mas eu não tenho o áudio dele. E aí, como que eu faço? Você pode usar uma dessas 2 ferramentas aqui, tá? Você vai escolher uma voz, a língua aqui, a voz, né? E aí você vai. É só seguir aqui, é bem intuitivo, tá? Você vai copiar e colar, por exemplo, I'm happy today. Você vai copiar e colar, ou vai digitar o texto aqui, vai dar o play, e aí a voz vai falar e você pode ouvir e repetir, tá? Ou então, este aqui, ele é um pouco. Você vai ficar olhando para um robô, né? Mas a fala não é tão robótica assim, se bem que eu gosto mais desse aqui, mas se não me engano, no gratuito ele limita você para usar, tá? Enfim, você tem essas opções aqui, aí você escreve o texto aqui, ó, tá? Que você quiser, e a Julie, enfim, a voz que você escolher, ó, tá? Vai falar aqui, e aí você sempre repete, alright? Então vamos focar aqui, tá? O que eu vou te ensinar aqui, você pode usar para qualquer um desses sites, tá? Ou até mesmo para filmes. Vamos lá, porque o que importa é que você tenha um texto e o áudio, ou até mesmo nos 2 últimos sites que eu te mostrei ali que você vai colocar, né, copiar e colar, então digitar o texto, tá? Então é o seguinte, vou pegar essa primeira notícia que está aparecendo, vou clicar aqui no Level 1, e é sempre interessante que você avalie, né? Então, ó, a notícia vai daqui até aqui. Aqui ele coloca como
como se fosse um mini dicionário, tá? Nas palavras que ele considera difíceis ali para você, ok? Você vai dar uma olhada aqui nesse nível 1. Depois você vai para o 2, você vai para o 3. Você vai ver qual que você acha mais difícil e menos difícil, tá? Você vai escolher o nível que você achar um nível assim que tá ok para você, right? Ou seja, o nível 3 tá muito difícil, mas o nível 1 tá muito fácil. O nível 2, ele tá legal. Ele não tá nem tão difícil, nem tão fácil. Então você vai procurar por esse nível que não está nem tão fácil, nem tão difícil, e aí você vai praticar ele. Como que você vai fazer? Esse é o shadowing. O shadowing tem 3 níveis, 3 passos que você precisa seguir. Precisa ser nessa ordem, então muita atenção, anota isso aqui, porque você vai evoluir se você seguir esse passo a passo do jeito que eu falar para você. Se você tentar mudar, fazer alguma coisa diferente, muito provavelmente você não vai atingir o objetivo dessa atividade, que é o quê? Aperfeiçoar, melhorar o seu speaking, tá? E isso que eu tô te falando já é com base na minha experiência de anos, tá? Então, o que eu vou te ensinar aqui realmente funciona. Muita atenção, anota isso aqui para você seguir o passo a passo do jeito que eu vou te ensinar. Então, você fez primeiro essa varredura ali, ou seja, já escolheu o nível que você vai praticar. O nível 2. Não tá nem fácil nem difícil, está ok. Vou fazer ele. Primeiro passo, depois de escolher ali o nível que você quiser, tá? Aqui você também vai ter níveis, ok? Esse outro aqui vai ser o texto que você escolher mesmo, alright? Beleza. Primeiro passo, você vai ler. Ler e tentar entender do que se trata. O que está falando? Tem alguma palavra nova? Se tiver, você vai tentar entender pelo contexto. Se não conseguir, você vai num dos dicionários, por exemplo, o Word Reference que eu te mostrei agora há pouco. Ok, leu ali, entendeu do que se trata, entendeu qual é o assunto? Beleza, vamos para o passo 2. No passo 2, você vai clicar aqui, ó, nesse botão laranja, tá? Para você ouvir o áudio. Você vai ouvir um gringo, um estrangeiro, um nativo, lendo isso aqui. E você vai ouvir de 3 a 4 vezes. Só ouvir acompanhando o texto escrito, prestando atenção nos sons, na pronúncia das palavras, como as palavras são conectadas, ok? De 3 a 4 vezes. E olha só, é interessante que essa atividade você divida ela, você faça um pouquinho cada dia, tá? Eu recomendo ali, dentro do seu tempo de estudo, de 10 a 15 minutos no máximo, não mais que isso, porque se você for fazer tudo num dia só, vai ser cansativo e a gente não vai atingir o objetivo. Lembra? É um pouco cada dia. O segredo aqui é a qualidade e não a quantidade. Então, por exemplo, você vai pegar ali 10 minutos, tá? Tá ótimo. 10 minutos dentro do seu tempo de estudo e vai se dedicar ao sharing. Então, você vai fazer, por exemplo, no primeiro dia eu vou fazer o passo 1, no segundo dia eu vou fazer o passo 2. E nos outros dias, você vai pegar ali de 3 dias, né? 3 a 4 dias ali, você vai fazer o passo 3, porque o passo 3 ele é um pouco mais demorado, você vai entender o porquê. Beleza. Então, você ouviu ali o áudio de 3 a 4 vezes, acompanhando o texto, prestando atenção na pronúncia das palavras, como elas são conectadas, ótimo. Aí você vai para o passo 3, que daí você vai fazer ali, você vai dividir esse passo 3 de 3 a 4 dias, tá? Vai fazer um pouquinho cada dia. Ok. Você vai pegar e vai dar o play e você vai falando junto com o áudio. Jazz, tá muito difícil para mim. Você tem 2 opções aqui. Se você não conseguir logo de cara já ir lendo junto com o áudio, literalmente junto com o áudio, tá? O áudio vai falando Gene Hackman e você vai Gene Hackman, a famous actor who won. Você vai lendo junto com o áudio, como se você fosse a sombra do áudio. Por isso que a atividade se chama shadowing. Shadowing vem de sombra, tá? Se tiver muito difícil para você, o que você pode fazer é o que? Imitation. O que é a imitation? Você vai dar um passinho para trás, tá? Imitation é você dar o play, você vai ouvir até o primeiro ponto. Não é para ouvir o texto inteiro, é a cada ponto final que você vai parar, combinado? Você vai ouvir até o primeiro ponto final, vai pausar e vai repetir do jeito que você ouviu. Dá o play de novo, ouve até o ponto final, pausa, repete do jeito que você ouviu. Dá o play de novo, ouve até o ponto final,
pausa, repete do jeito que você ouviu. E assim por diante até o final, tá? Isso se chama imitation, que está dentro desse terceiro passo, tá? O terceiro passo você divide entre imitation e sharing. Se você conseguir, você já vai direto para o sharing, que é você ir lendo sem parar junto com o áudio, como se você fosse a sombra do áudio, tá? Você lendo simultaneamente com o áudio. Jess, mas e se eu tropeçar em alguma palavra? Não tem problema, continua até o final, tá? Beleza. Se você conseguir, vai direto para o sharing no passo 3. Se não conseguir, você vai para o imitation, dá um passinho para trás e aí depois você já parte para o sharing. Ok, se você começar direto com o imitation, que é ouvir, pausar e repetir a cada ponto final, você pode fazer o imitation umas 3, 4 vezes, tá? Ou seja, você vai ouvir, pausar e repetir, né? Ouve até o ponto final, pausa e repete. Ouve até o ponto final, pausa e repete até o final do texto, tá? No total, de 3 a 4 vezes. Mas para você ficar mais tranquilo, mais familiarizado, se acostumar mais. Aí depois você já vai para o sharing, que é ouvir e repetir simultaneamente com o áudio do começo ao fim, tá? O sharing você pode fazer num total de 10 vezes. Então, se você começar com imitation, 3 a 4 vezes, mais 10 vezes de sharing, vai dar ali de 13 a 14 vezes. O mínimo que eu recomendo, se você já partir para o sharing, né, já direto, 10 vezes, tá? Se você quiser um pouquinho mais, pode fazer ali 15 vezes, tá ótimo, tá? De 10 a 15 vezes ali o sharing, tá? Mais imitation se você sentir uma insegurança e quiser começar com o sharing, tá bom? E aí você vai fazer um pouco cada dia. Ok, então você vai repetir num total ali, vamos colocar ali de 10 a 15 vezes, tá joia? Seja com o sharing direto ou um pouco de imitation mais o sharing, tá? Nesse decorrer dessas suas repetições, eu recomendo que você grave a sua voz pelo menos umas 2 vezes. Então você pratica um pouco, grava a sua voz, vê o que precisa melhorar, pratica outro pouco, grava a sua voz e vê o, entendeu? Então nesse total ali você vai estipular 2 vezes para gravar a sua voz, tá? Vai ouvir. Sempre é importante você praticar um pouco, pratica um pouco, grava a sua voz, analisa o que você precisa melhorar. Ah, é assim, eu falei assado, ok. Aí você pratica mais um pouco, grava a sua voz de novo, vê o que que melhorou, o que que ainda precisa melhorar e pratica mais um pouco, entendeu? Gravar a sua voz é essencial, tá? Essencial, porque você consegue avaliar o quanto você evoluiu e o que precisa melhorar, tá? O mínimo que eu recomendo nessa repetição ali de entre share e imitation de 10 a 15 vezes, que você grave a sua voz pelo menos 2 vezes. Se você conseguir 3 vezes, tá perfeito. Não precisa gravar a sua voz cada vez que você lê, senão vai ficar muito cansativo. Então, ali, grava a sua voz no total ali de 2 a 3 vezes, tá? Então, você intercala ali, pratica um pouco, algumas vezes, grava a voz, vê o que precisa melhorar, pratica mais algumas vezes, grava a voz, vê o que precisa melhorar, tá joia? Esse sharing é poderosíssimo. Coloque em prática e depois você me conta.